Vídeo de hoje, distância entre dois pontos. Primeiro ponto, determinar a distância AB, quando a reta que contém A e B é paralela ao eixo X ou ao eixo Y. Para compreender melhor, nós temos um plano cartesiano e neste plano nós temos um ponto A e um ponto B. Eu quero saber a distância do ponto A até o ponto B. Primeiro, vamos localizar qual é a coordenada do ponto A. Então, eu tenho aqui ponto A, eu tenho uma coordenada XY. O X do ponto A, vou na reta do X, está aqui no menos 1. Então, meu X menos 1. O Y, vou aqui no ponto A, ó, ele está passando sobre o 1 do Y. Então, o Y, 1. Ponto A, X menos 1, Y1. Agora, vamos achar o ponto B. Qual é a coordenada XY? Ponto B, na reta do X está passando sobre o 3. Então, X3, Y, só rebatendo aqui, está passando na altura do 1, Y1. Então, coordenada do B, X3, Y1. Para calcular a distância AB, então aqui, ó, vou calcular a distância AB. Para calcular essa distância, eu vou utilizar o módulo. Por que o módulo? Não existe distância negativa. A distância ela é sempre positiva. Vou sair aqui do zero. Saindo do zero, caminhando à direita, nós andamos 3 unidades. Então, vou pegar aqui, ó, do zero à direita. Eu tenho 3 unidades. Menos. Agora, eu vou pegar do zero para a esquerda. Então, do zero para a direita é uma quantidade, menos do zero para a esquerda. Do zero para a esquerda é negativo, menos 1. Então, entre parênteses, menos 1. Tudo isto dentro do meu módulo. Para resolver agora, vou fazer a regra de sinal. Menos com menos, nós temos mais. Então, 3 mais 1, a nossa distância equivale a 4 pontos. Uma outra maneira de também resolver esta situação é contando os espaços. Então, eu quero saber do ponto A até o ponto B. Se você perceber, do 0 até o 1, eu tenho um espaço, uma unidade. Do 1 até o 2, eu já tenho a segunda unidade. Do 2 até o 3, 3 unidades. 3 unidades de um lado. Do outro lado, eu andei mais uma unidade. Então, 3 do lado positivo e uma do lado negativo, somando todo esse percurso, eu tenho 4 unidades. Eu tenho 4 espaços do percurso. Todo esse espaço unido dá o tamanho da distância do segmento AB. Segundo ponto, determinar a distância entre dois pontos cuja reta que os contém não é paralela ao eixo X ou ao eixo Y. Neste caso, vamos determinar a distância entre o ponto A e o ponto B. E neste caso, ele não é paralelo. Se não é paralelo, não está na mesma direção do X e nem na mesma direção do Y. Quanto vale o tamanho saindo do A e chegando até o B? Para resolver o exercício e achar o tamanho do segmento AB, eu vou prolongar aqui o pontilhado, passando sobre o número 2 da reta do Y. Observando, prolonguei o segmento aqui, ó, sobre o 2 que passa na reta do Y. Se você prestou atenção, aqui formou um triângulo retângulo. Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Vou passar agora a caneta sobre o pontilhado para você poder ver melhor. Fechei todo o segmento pontilhado. Você percebeu, como eu disse anteriormente, tornou um triângulo retângulo. Agora vou descobrir a medida da base e a medida da altura. Para descobrir a base, quantos segmentos eu tenho aqui? Do 1 ao 2 eu tenho 1, do 2 ao 3 mais 1, do 3 ao 4 mais 1, do 4 ao 5 mais 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 4 segmentos, 4 unidades. Na lateral, nós vamos do 2 até o 5. Então, 1, 2, 3. A linha lateral é composta por 3 unidades. 5 tira 2, 3. A quantidade
da altura lateral. Feito isso, pelo triângulo retângulo, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Pelo teorema, nós temos hipotenusa ao quadrado é igual soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa está na frente do ângulo de 90. Então, a hipotenusa é o segmento AB. Então, AB elevado ao quadrado é igual. Cateto, vou pegar a base aqui, ó, que mede 4 unidades. Então, 4 elevado ao quadrado, mais o outro cateto mede 3, que é a parte que eu tenho aqui, do 2 até o 5. Então, mais 3 elevado ao quadrado. Segmento AB ao quadrado é igual 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, nós temos 9. Agora eu vou realizar a soma. Então, AB elevado ao quadrado é igual 16 mais 9, somando nós temos 25. Vou tirar o expoente aqui, inverso da potência, radiciação. Vamos colocar a raiz. Então, AB é igual a raiz de 25. Calculando a raiz de 25, nós temos raiz de 25, 5. Portanto, a distância do ponto A até o ponto B, que é a linha em azul, ela mede 5 unidades. Agora, vou usar o mesmo exemplo para calcular novamente a distância B, não mais usando o teorema de Pitágoras, usando o triângulo retângulo. Vou usar pela fórmula. Usando a fórmula, nós temos distância AB. Por que distância B? Eu estou calculando do ponto A até o ponto B. É igual a raiz xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Vou utilizar as coordenadas, substituindo, calculando e vou achar a distância. Para começar, vou achar a coordenada do ponto A e a coordenada do ponto B. Olhando para o ponto A, na reta do x, ponto A na reta do x está sobre o 1. Então, x equivale a 1. Na reta do y está sobre o 2. Ponto A, x1, y2. Agora o ponto B, na reta do x, ponto 5. Então, passando sobre o segmento 5. Na reta do y, seguindo aqui, ó, ponto B também está sobre o 5. Então, a coordenada do ponto B, x5, y5. Para ficar mais fácil o entendimento, eu tenho xa, ya, xb, yb, x e y, o A do ponto, x e y, o B do ponto. Agora eu só vou substituir na fórmula. Vamos lá? O meu xb, 5, substituir. xa, 1, substituído. Entre parênteses, elevado ao quadrado. yb, 5, ya, 2. 5 menos 2. Agora eu vou realizar essas contas. Distância B é igual. 5 menos 1, nós temos 4. 4 elevado ao quadrado. Mais 5 menos 2, nós temos 3. 3 elevado ao quadrado. Vou calcular as potências. Calculando 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, nós temos 9. Novamente, agora eu vou fazer a soma. 16 mais 9, nós temos 25. Distância AB é igual a raiz de 25. Extraindo a raiz, nós temos 5 unidades. Como foi calculado utilizando o teorema de Pitágoras, utilizando a medida do triângulo, novamente, agora calculando pela fórmula da distância, também chegamos no mesmo valor. Distância B, 5 unidades. Então, do ponto A até o ponto B, utilizando o teorema de Pitágoras ou utilizando a fórmula da distância, chegamos no mesmo valor. Gostaria que você deixasse nos comentários suas dúvidas e sugestões.